Então sejam todos bem-vindos, né? Então uma alegria a gente estar junto de novo nesse sábado, receber todos vocês. E hoje, né, de um modo especial, nós estamos iniciando nossa transmissão ao vivo pelo YouTube também, aqui pelo canal Nossa Fé Católica. Então, graças a Deus, nós temos aí mais ou menos uns 2.000 seguidores, quase, e estamos, a partir de agora, transmitindo, então, o nosso encontro também pelo YouTube. Então, queria acolher aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que assistirão a nossa transmissão. A gente não entende nada disso aqui de coisas técnicas, então você vai ver que a gente ficou meio perdido no começo, que eu, basicamente, fiquei totalmente perdido. Mas o importante é que agora as coisas se encaixam, a gente vai aprimorando para tentar sempre transmitir também pelo YouTube, tá bom? Então, aqui nós temos uma sala, as pessoas que já acompanham o curso catequético, né? Já faz mais de 2 anos que a gente tem o nosso curso, e nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, né? Estamos estudando o Catecismo, já estamos na terceira parte do Catecismo, e a gente, aliás, na quarta parte do Catecismo, terceira não, na quarta parte, em que nós aprendemos sobre a vida de oração. Então, a gente já está na terceira aula hoje sobre a quarta parte do Catecismo, tá? Então, vamos lá, vamos dar início aqui, nós que já estamos acostumados, habituados a participar. Obrigado pela presença de todos. E, como sempre, vamos começar, então, rezando, vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos começar o nosso encontro de hoje, nesse sábado. Queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela sua presença no meio de nós, agradecer ao Senhor por mais este dia de vida, agradecer ao Senhor por ter nos reunido aqui mais uma vez, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito de bom, e nós queremos entregar ao Senhor Jesus, nesta manhã, toda a nossa vida, entregar ao Senhor Jesus o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, tudo aquilo que temos e somos, os nossos desejos e vontades, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família. Nós entregamos a Jesus tudo que temos, tudo que somos. E pedimos ao Senhor que, neste momento, envie sobre nós a força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, ele possa fluir do nosso interior. O Espírito Santo venha nos conduzir, conduzir o nosso encontro, para que tudo que for falado, seja conforme a vontade de Deus, seja segundo o seu coração. Nós pedimos juntos a força desse Espírito Santo, desse Consolador. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo da quarta parte do Catecismo, que fala sobre a vida de oração. E nós iremos começar lendo o parágrafo 2697. 2697. Vamos lá? Peguem aí esse parágrafo. 2697. Deixa eu só colocar aqui também para gravar o áudio, para quem de repente perder também o nosso encontro aqui. Então, nós vamos começar com o 2697. Vamos ver o que o Catecismo
nos diz sobre a vida de oração. Vamos lá? Diz assim: a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. Então, neste primeiro parágrafo aqui, o catecismo está dizendo para nós, ele está nos alertando a respeito da necessidade da oração. A necessidade, olha só, ele começa dizendo que a oração é a vida do coração novo. Ou seja, uma vez que nós nos encontramos com Jesus, o nosso coração, ele só vai sobreviver se nós estivermos em oração, se nós cultivarmos a oração, se nós rezarmos mais do que nós respiramos. A palavra de Deus nos diz frequentemente que é preciso orar sem cessar. E a gente leu aqui essa frase belíssima, né? É preciso se lembrar de Deus, ou seja, rezar mais do que se respira. Olha que forte isso, hein? É preciso se lembrar de Deus mais do que se respira. Isso significa que a gente só vai aguentar as tribulações, as provações dessa vida se nosso coração estiver unido a Deus constantemente. Mas, ao mesmo tempo, o catecismo está dizendo o seguinte: ele está alertando para a necessidade de se parar para rezar, parar para fazer a oração. Ou seja, ele diz que nós só vamos conseguir cultivar o hábito deste orar sem cessar se nós pararmos em determinados momentos do nosso dia para nós rezarmos, dedicarmos um momento para a oração, dedicarmos um momento. O catecismo é muito claro nisso, né? A nossa vida é muito corrida, mas o catecismo está dizendo que a gente precisa parar, a gente precisa reservar um momento para rezar. Só se nós pararmos para rezar, cultivar, por exemplo, vou separar meia hora do meu dia para parar só para isso. É apenas dessa maneira que nós vamos conseguir, né, fazer o nosso coração orar sem cessar depois. Porque este orar sem cessar será uma consequência daquele tempo que nós dedicamos à oração, aquele tempo a sós com Deus. Aquilo que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Ou seja, nós precisamos dedicar um tempo para a oração, certo? Tem muito católico que não para rezar, né? A vida é tão corrida que não dedica um momento. E cá entre nós, é verdade, né? Quando a gente consegue parar, a gente dedicar uma meia hora para ficar ali rezando, ficar com Deus, nós conseguimos. É como se a gente, como se nós fôssemos aqueles monges do deserto, né? A gente se afasta do mundo e a gente fica sozinho com Deus. Parece que tudo vai embora, né? E depois a gente fica igual São Pedro, que não quer descer do Monte Tabor porque contemplou Jesus. A gente não quer voltar aos nossos afazeres porque tá tão bom ali em cima. Então, aí sim, depois que a gente desce da montanha, porque Jesus fala que é preciso descer, a gente não pode ficar lá com a nossa tenda armada e, né, como Pedro sugeriu, a gente precisa descer da montanha e voltar para a nossa vida, mas agora com o rosto transfigurado. Assim como os apóstolos, junto com Jesus, eles desceram de lá com o rosto transfigurado também, né? Então, a oração é a energia, é o combustível, é a força, é a luz que nós recebemos para a gente poder vir para esse mundo, para a gente poder viver. E essa frase inicial desse parágrafo é isso. A oração é a vida do coração novo, é a vida, é o que faz sobreviver. O Salmo número 1, o primeiro salmo que nós temos na Bíblia, ele fala que aquele que segue, aquele que faz a vontade de Deus, ele é como uma árvore plantada à beira de um riacho. Ó, pensem nessa imagem. Uma árvore plantada à beira de um rio. Ele está com as suas raízes que estão conectadas com aquela água
que vai alimentar aquela árvore. E aí a palavra de Deus diz que essa árvore, ela dá os frutos no tempo certo, no tempo devido, ou seja, no tempo que for para dar os frutos. As suas folhas nunca vão murchar, porque ela está sendo alimentada constantemente. Esta imagem do Salmo 1 é a imagem da vida do homem e da mulher, daquele que ora, aquele que tem uma vida de oração. Ele recebe o alimento, ele recebe o alimento para sobreviver, para que as suas folhas estejam sempre bonitas, para que ele dê flores maravilhosas e para que ele dê os seus frutos no tempo certo. Olha que imagem bonita que o Salmo traz para nós. Então, é só conectados com Deus que a gente vai conseguir sobreviver e manter as nossas folhas sempre bonitas e produzir frutos que vão alimentar as outras pessoas. Vamos lá. Vamos agora para a continuação aí, 2698. Diz assim: a tradição da igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, por exemplo, a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas. O domingo, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. Então, também, a igreja ela nos propõe, portanto, ela propõe para os fiéis momentos em que eles podem parar para rezar. São propostas de oração. Então, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, a oração antes das refeições. Né? Aí a gente tem, antes de dormir, né? A gente tem a liturgia das horas. Nós temos o domingo, que é o tempo principal, o dia que a gente não pode faltar na missa. Depois nós temos todo o ano litúrgico, que vai nos ensinar, por exemplo, agora nós estamos na quaresma, é um tempo forte de oração, de penitência, de jejum e sacrifício. É um tempo de conversão, é um tempo da gente abandonar tudo aquilo que nos prende, de nós vencermos as tentações, como Jesus venceu no deserto, para depois a gente ficar cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Então, a igreja vai nos dando momentos específicos, tempos grandes de oração. Só que é o seguinte, não basta a gente apenas fazer esses momentos, né? Então, por exemplo, só no domingo, né? Eu vou só no domingo lá na missa e já tá bom. Não, a missa tem que ser o ápice da nossa vida espiritual, porque durante toda a semana a gente precisa cultivar. Todo dia a gente precisa parar para se encontrar com Deus. Todo dia nós precisamos parar para nos encontrarmos com Deus, certo? Temos como a samaritana que foi ali, ficou à beira do poço conversando com Jesus, né? Nós precisamos parar à beira do poço todo dia. Jesus está lá nos esperando todo dia para nos dar sua água viva. Essa água que vai nos saciar a sede, né? Vamos lá. Vamos continuar no 2699. Tem muita coisa pela frente aí. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agrada. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação de seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Ou seja, a oração ela é muito pessoal, certo? Então, este encontro que nós temos com Deus aí, encontro pessoal, diário com Deus, ele é muito pessoal, certo? Então, assim, é, você fala com Deus de uma forma que eu não falo, né? Cada um aqui tem o seu jeito de falar com Deus e se relacionar com Deus, né? É até interessante quando você lê a vida dos santos, você vê que uns falavam até com Deus de uma forma às vezes meio, né? Como Santa Teresa d'Ávila às vezes ficava meio irritada, né? Então, cada um tem o seu jeito de conversar com Deus. Continuando aí a nossa leitura. Entretanto, a tradição cristã conservou três expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum. Então, entre essas três orações, vocal, meditação e contemplação, tem algo que é comum aí: o recolhimento do coração. Isso aqui é muito importante. É isso que a gente está falando desde o começo. Sem você parar e se recolher para a oração, é impossível rezar em voz alta ou rezar com palavras. É impossível meditar, é impossível, mais impossível ainda, contemplar. A gente só consegue realmente atingir o mais profundo da oração quando nós estamos recolhidos, quando o nosso coração está
sozinho diante de Deus. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas três expressões tempos fortes da vida de oração. Ou seja, qual que é o tempo forte da vida de oração? Qualquer momento que você parar para rezar. Quando a igreja fala esse tempo forte de oração, é o momento que você se recolhe para estar com Deus. Porque, é claro, durante o dia a gente vai conversando com Deus, né? Nós nos mantemos conectados com Ele, falando em pensamento, né? Você está fazendo a comida, você está pensando em Deus, falando com Ele, está dirigindo, está falando com Ele, etc, etc. Mas tem aquele momento em que você precisa parar. Esse é o tempo forte da oração, tempo que você para, seu coração se recolhe diante dele. E aí, então, nós temos as três orações, os três tipos, né? As três tradições oracionais, que são a oração vocal, a meditação e a contemplação, que exigem o recolhimento. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então vamos lá, as expressões da oração, como diz aqui o próprio catecismo. Gostaria de começar lendo com vocês o parágrafo 2700. Vamos lá? Diz assim, ó. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Então a gente está falando da oração vocal, certo? Mas o importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Quem falou isso foi São João Crisóstomo. Então, isso também, olha, é fogo, tem tanta coisa para falar, eu vou ficar parando em cada trechinho, né? Mas é o seguinte, ele está falando da oração vocal. Então, esta aí, ela é caracterizada por palavras. Então, sejam palavras pronunciadas, né? Ou seja, que saem da nossa boca, ou palavras que a gente usa mentalmente. E geralmente, cá entre nós falamos com Deus por meio de palavras, né? Você fala, oh, meu Senhor, me ajuda, tá? A gente vai falando com Deus. Mentalmente, ainda que seja mentalmente, ela se enquadra na oração vocal. Portanto, oração que tem palavras, mentais ou expressas, né? Mas aí ele diz o seguinte, que inclusive baseado naquele alerta de Jesus para nós não multiplicarmos as palavras, né? São João Crisóstomo diz que o que o que realmente faz a nossa oração ser ouvida, ser efetiva, não é a quantidade de palavras, mas o fervor de nossas almas, certo? Então, assim, em alguns momentos a gente vê, por exemplo, e eu falo aqui como membro da Renovação Carismática também, a gente às vezes, em alguns grupos, em grupos de oração, eu já até falei isso, né? Algumas pessoas ficam falando, falando, mas às vezes não sabem nem o que está falando. Sabe aquele momento assim? Vamos agora erguer os braços e vamos louvar o Senhor. Vocês sabem muito bem como é que é, né? Aí todo mundo ergue o braço e fica um assim: Amém, Senhor, é isso mesmo. Amém, aleluia, é isso, Jesus. Amém, aleluia, é isso mesmo. Não tem conteúdo nenhum, não tem sentido esse tipo de coisa, né? Então, assim, a oração, ela precisa ser uma expressão daquilo que você está sentindo na sua alma, aquilo que o coração é falar com Deus, né? Falar com Deus mais de todo o coração, não palavras simplesmente jogadas ao vento, palavras que muitas vezes não tem conteúdo nenhum e às vezes não tem fervor nenhum, né? Porque a gente sabe também, às vezes é apenas para a pessoa não se sentir assim excluída, né? Lá no grupo de oração, tá todo mundo com a mão erguida, a pessoa fica meio sem jeito, né? E aí ela dá uma disfarçada e não está nem com o coração conectado com Deus naquele momento. Então, é o fervor das nossas almas que faz a oração ser eficaz, certo? Portanto, a gente precisa deixar de lado todas as expressões apenas exteriores da nossa oração. Se você está recolhido em oração, e aí você faz um gesto como esse de juntar as mãos, se isso é a expressão daquilo que está acontecendo na tua alma, então aí a oração tem força. Aí esse gesto vai ter sentido, ok? Mas, por exemplo, tem gente que está ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus Eucarístico, mas que não está adorando, só está ajoelhado, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus, mas que se ajoelha. Ou seja, as coisas não estão combinando, o que está no coração não combina com a expressão externa. Então, o que a gente precisa? Autenticidade.
A gente precisa ser verdadeiro, adorar em espírito e verdade. Se eu estou sentindo no meu coração que preciso ajoelhar, eu me ajoelho. Se eu sinto que eu preciso, naquele momento, eu quero me entregar a Deus e aquela oração interior me faz erguer os braços para me entregar, isso é autêntico, certo? Se eu começo a falar com Deus, mesmo que eu use ainda um pouco mais de palavras, mas se aquelas palavras vêm do fundo do meu coração, é autêntica a oração, certo? A gente tem que tomar cuidado também com as exterioridades que não vêm de dentro da alma, não vêm do coração, tá certo? Às vezes uma pessoa que está quietinha, sentadinha lá no banco, é a pessoa que mais está mergulhada em Deus. E tem gente que julga, né? Ah, essa pessoa aí, não, nem se mexe, nem se mexe aí para rezar, né? Fica só sentado. E às vezes aquele coração tá completamente mergulhado em Deus. Se vocês veem, vocês já viram, né? As imagens do Padre Pio rezando, ele tá ali quietinho, sozinho, escondido lá. O pessoal fotografava e filmava, né? Ele sozinho. Aquele homem estava mergulhado em Deus. E alguém poderia olhar para ele e falar: Nossa, olha só, né? Nem levanta os braços, né? Certo? Continuando aqui a nossa meditação sobre oração vocal. Então, os discípulos, eles olham para Jesus. Jesus estava orando em silêncio. Muitas vezes Jesus saía para rezar em silêncio. E então aqueles homens veem Jesus orando e ficam encantados com a forma como Jesus estava imerso na oração. E aí eles pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E o que Jesus fez? Ele ensinou uma oração vocal. O Pai Nosso é uma oração vocal, ou seja, uma oração com palavras. E uma oração que Jesus ensinou, né, falando para que os discípulos também falassem, né? Tanto que na missa o padre nos convida a chamar a Deus de Pai. E aí nós rezamos a oração do Senhor, Pai Nosso que estás no céu. Então Jesus ensina uma oração vocal, sobre a qual nós falaremos depois, mais para frente, né, no próximo encontro. Agora a gente vai ler o 2702. Vamos lá, 2702. Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Somos corpo e espírito, e sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. Então, o exterior é expressão do interior, tá? O ser humano, ele é composto de corpo e espírito. Então, muitas e muitas vezes, quer dizer, na verdade, sempre, o nosso corpo vai, se nós formos autênticos, ele vai traduzir aquilo que se passa no nosso interior, né? Então, quando a gente se ajoelha diante de Deus é porque nós queremos adorá-lo, né? Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós, de repente, nos ajoelhamos até diante de uma imagem sacra, de Nossa Senhora, por exemplo, nós estamos suplicando alguma coisa. Quando nós estamos imersos em Deus, os nossos olhos se fecham. Muitas vezes os nossos lábios se abrem para falar com Deus, né? Ou seja, o nosso corpo vai se mover na oração, seja como for. Seja, talvez a expressão do corpo seja ficar completamente parado, mas de alguma forma você está expressando o que se passa no seu interior, certo? Até porque às vezes a gente tem o outro lado, a gente tem a histeria também, né? Tem as pessoas que estão apenas fazendo aquilo para chamar a atenção dos outros, né? Então, aí a gente tem um probleminha, uma contradição do que passa no interior com o exterior, que é aquilo que a gente já estava falando, né? Vamos lá, continuando. Então, aqui só o catecismo fala isso, né? Que como Deus quer o nosso ser inteiro, então também o nosso corpo vai se expressar na oração. Porque todo o nosso corpo pertence a Deus. Então, a nossa alma é o nosso corpo. Então, também ele vai entrar em oração. E é bonito porque de longe você reconhece uma pessoa que reza. Parece que o próprio corpo da pessoa traduz o seu interior. Você olha para ela e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de oração, né? Não é porque ela está fazendo carinha de santo, né? Não é por isso.
mas muitas vezes aquela pessoa, você vê, a pessoa transborda a oração, só de você olhar para ela. Se ela está almoçando, ela está comendo um bife com arroz com feijão, ela, você olha para aquela pessoa, parece que o exterior, o corpo dela reflete aquilo. É uma coisa impressionante. Vamos lá, vamos agora falar sobre a meditação. A gente falou sobre a oração vocal, agora a gente vai falar da meditação. 2702, não, perdão, 2705. Só para esclarecer agora a meditação, né? A gente usa muito essa palavra, mas a gente não para assim, para refletir. O que é a meditação? A meditação, ela é quando você coloca a sua reflexão, o pensamento, você começa a pensar e refletir sobre aquilo, sobre algum mistério da fé, certo? Sobre uma passagem bíblica. Então, meditar tem a ver com pensar, certo? Pensar em Deus, né? Pensar sobre as coisas de Deus. Isso é o meditar, né? Então, vamos lá. A meditação é, sobretudo, uma procura. Uma procura. Quando você começa a pensar, você está refletir, você está procurando. Procurando o que Deus quer falar para você. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Certo? Então, é o que a gente faz aqui também. Não é só que a gente faz estudando, né? Agora, isso aqui é quando você está em oração, meditando, por exemplo, meditando os mistérios do terço, do rosário. Então, você entra no mistério, medita sobre aquela cena da história da salvação, né? Por exemplo, Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E você começa a pensar sobre aquele mistério. Você começa a pensar sobre aquilo que acontece, aquilo que está acontecendo, o que isso implica, né, na história da salvação e o que eu posso aprender daquele mistério, né, o que Deus me fala e o que eu preciso mudar quando contemplo aquele, quando medito sobre aquele mistério. Então eu estou procurando esta vontade de Deus, aquilo que Deus tem para me ensinar, para que eu possa responder a ele. Isso é meditar. E hoje a galera não está meditando mais, nem mesmo o terço. Podem perceber. Hoje em dia não existe um espaço para pensar no mistério dos mistérios do terço, né? Geralmente o pessoal já começa rezando, né? É claro que as Ave Marias são já oração por si próprias, né? Já são interiorização. Mas é preciso pensar sobre o mistério. É preciso, então eu estou falando de Jesus que está na cruz, no quinto mistério doloroso. Eu preciso meditar, preciso pensar naquele mistério. Eu preciso, com os meus olhos interiores, mergulhar, olhar, ver Jesus na cruz e pensar, olhar aquela cena. Santo Inácio de Loyola ensinava muito isso, né, nos exercícios espirituais. Ele pede para a gente entrar na cena. Ele até fala para a gente sentir o cheiro do ambiente, né? Ele fala para a gente realmente entrar no lugar e olhar, ver quem está em volta, olhar, perceber como que as pessoas estão naquele momento, e o Espírito Santo nos dá graça, é como que se ele nos transportasse para aquele momento, porque toda a vida de Cristo é um mistério de hoje, é um mistério para agora. Então, Deus, tudo que Jesus realizou está no presente. Então, o Espírito nos dá a graça de olharmos como que transportados naquele lugar para cenas. Então, a gente precisa meditar os mistérios. Não basta rezar as Ave-Marias. É preciso meditar os mistérios. E isso, quem fala é o Papa Paulo VI, que dizia: o terço, quando você reza o terço e não contempla os mistérios, é como se você tivesse um corpo sem alma. Isso o Papa falava, Papa Paulo VI, né? Então agora a gente espera passar aqui o helicóptero para a gente continuar, né? Vamos lá, ok? Então, sem meditação, sem contemplação do mistério, é como um corpo sem alma. O rosário fica, né? Vamos lá, continuando aqui, a gente parou em 2705, que eu parei até no meio aqui, né? Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Olha, é preciso uma atenção difícil de ser disciplinada, porque a gente é muito distraído. A gente tem muita distração na oração. Geralmente, utiliza-se um livro, e os cristãos dispõem de muitos, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho,
as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. Então, tudo pode ser objeto da nossa meditação. Tudo pode ser objeto. Então, a começar dos evangelhos, né? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nós lemos um trecho do evangelho, a gente faz aquela lectio divina, né? E a gente entra na cena, como eu estava falando. Nós meditamos o que acontece naquele momento, quem são os agentes, quem está envolvido, o que Jesus faz, o que Jesus fala, prestar atenção nas palavras que saem da boca de Jesus, qual a profundidade dessas palavras, o que essas palavras estão dizendo para mim agora, o que eu preciso mudar quando eu escuto o que Jesus está falando, quando eu confronto a minha vida com as palavras dele. Onde é que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? Entende? Então eu começo a meditar, procurar a vontade de Deus no que eu estou lendo. Nós temos outros livros, então, né? Então a gente tem, ele citou vários aqui. O Evangelho, as imagens. Você pode pegar, por exemplo, uma imagem como essa aqui, ó, do Padre Pio, pequenininha, não sei se dá para ver aí, e você pode contemplar uma imagem de um santo. Por exemplo, né? Uma imagem de um santo. E você começa a meditar sobre a vida daquele santo, sobre como ele se encontrou com Deus, como ele era apaixonado por Deus, confrontando a sua vida. Você pode pegar um ícone, né? Você pode pegar como aquelas pinturas que a gente tem nas igrejas, né? Que são um reflexo ali uma tradução do que é o Evangelho. Então, você tem a pintura do milagre lá, Jesus transformando a água em vinho, e você pega aquela imagem e fica contemplando, certo? Então, as imagens sacras também nos ajudam a meditar. Os textos litúrgicos, nos pega a liturgia diária, né? Faz um propósito, vou ler todo dia o Evangelho do dia. Os escritos dos padres espirituais, então aqueles escritos lá da patrística, né? Dos primeiros grandes santos, os pais espirituais da igreja, né? O São João Crisóstomo, o Santo Agostinho. A gente pega aqueles primeiros escritores, tem uma coleção completa aqui. Eu comprei aqui, acho que até comentei com vocês. Enfim, por exemplo, Santo Agostinho tem um livro, estava lendo outro dia, ele faz uma meditação sobre o Gênesis. Se eu não me engano, são 3 livros. Reflexões sobre o Gênesis, meditações sobre o Gênesis. Era um negócio de louco. Cara, é aí que você vê que o cara tinha que ser santo mesmo. Porque, assim, é algo que você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Entende? Então, a partir da meditação, a gente aprende, a gente aprende a olhar as coisas com mais profundidade, né? Você olha uma árvore, não é mais uma simples árvore, você começa a enxergar como uma obra de Deus, uma obra maravilhosa, você começa a entender, sabe? É a meditação, é como a filosofia da religião, que seria a teologia, né? É a teologia, ok? Que mais? As obras de espiritualidade, então a gente tem, por exemplo, a imitação de Cristo, que é uma baita de uma obra, né? Muitos santos tinham como livro de cabeceira a imitação de Cristo. Aliás, se não me engano, depois da Bíblia era o livro mais vendido. O grande livro da criação, ou seja, a natureza, tudo que Deus criou pode ser objeto da nossa meditação, da nossa reflexão, né? Como o dom da ciência que a gente recebe no Crisma, o que que é o dom da ciência? É aquele que nos ensina, é o dom de santificação que nos ajuda a nós entendermos as relações que todas as criaturas têm com Deus. Qual a relação que o homem tem com Deus? Qual a relação que os animais têm com Deus? Qual a relação que as flores têm com Deus? Então, o dom da ciência nos ajuda a entender a relação das criaturas com o Criador. Então, tudo isso também, a natureza pode ser um objeto de meditação. E ele fala também o livro da história. Os acontecimentos da história, do dia a dia, podem ser um objeto de reflexão também. O que que Deus está falando nesses acontecimentos? Né? Por exemplo, a gente tem aí o coronavírus. O que que a gente pode meditar sobre esse acontecimento? O que isso está querendo nos dizer? Né? E a página do hoje de Deus, que é exatamente a nossa própria história, certo? Está vendo como que dá para a gente meditar mesmo? Né? Vamos lá? Vamos continuar então agora para o 2706.
Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Neste particular, outro livro está aberto, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade. Conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, o que queres que eu faça? Então a gente vai confrontando tudo que a gente está meditando com a nossa própria vida, para a gente ir ajustando a nossa vida. Vamos lá, continuando aí, no parágrafo 2708. 2708. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo, tá vendo? É exatamente o que o Santo Inácio de Loyola fala nos exercícios espirituais. Para você meditar um mistério, você precisa entrar na cena, e o Espírito nos ajuda a fazer isso, e você precisa mobilizar o pensamento, então você pensa no mistério, a imaginação, então você vai enxergar as coisas com a sua mente, a emoção, que aquilo vai tocar o nosso coração também, né? Os nossos sentidos e os nossos desejos, ou seja, você entra, você, se você medita não apenas o mistério do terço, mas algo que um santo falou, quantas vezes você está lendo, você tem que parar, porque aquilo é muito profundo, você fala, meu, preciso parar para pensar nisso aqui. E quantas vezes nós choramos diante de tantas palavras maravilhosas que os santos escreveram, né? A gente está lendo uma biografia de um santo e a gente começa a chorar, porque é algo tão maravilhoso, né? Então toca a nossa emoção também, certo? Depois, continuando. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina, a gente falou, ou no Rosário, que a gente falou também. Esta forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve procurar ir mais longe, ao conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele, certo? Então, toda a nossa meditação, ela tem um objetivo, que é unir o nosso coração ao coração de Jesus. A gente medita para que o nosso coração se una ao coração dele, para que nós tenhamos um só coração, aquilo que São Paulo fala, né? Aquele que ama o Senhor se torna com ele um só espírito, um só coração com Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida. Os santos tentaram isso, buscaram isso a vida toda. A união do coração com o coração de Jesus. Esse é o objetivo da nossa oração. Porque quando a gente está mergulhado em Deus, plenamente conectado com Deus, um só com Ele, muitas vezes a gente não precisa falar mais nada. A gente fecha os nossos olhos, a gente fica imerso em Deus. E só aquela, como poderia dizer, aquilo que a gente chama de contemplação, né? Só esse momento de união, essa é a palavra mais forte, esse momento de união com Deus, a gente não precisa mais falar coisa alguma. Porque antes nós já apresentamos para Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos, já apresentamos as pessoas que nós amamos, mas chega um momento da oração que a gente fica só diante dele. Esse é o ápice da oração, né? A gente está imerso, unido com o coração de Jesus, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ainda sobre a meditação, só para finalizar, o catecismo fala o seguinte, que quem não medita não absorve a palavra de Deus, como naqueles três terrenos. Lembra a história do semeador, né? Jesus saiu, o semeador saiu a semear, lançou sua semente, umas caíram à beira do caminho, outras no meio dos espinhos, outras no terreno pedregoso. Não, a palavra não cresceu, não brotou, não produziu fruto, a plantinha morreu, a própria semente morreu ou foi levada pelos pássaros, porque faltou a meditação. Olha, isso é muito sério o que o catecismo está dizendo. Às vezes a gente vai na missa, escuta o evangelho, mas quando o padre falou palavra da salvação e a gente disse glória a vós, Senhor, a gente já não sabe mais o que o padre leu. Não acontece? O padre acabou de proclamar o evangelho. A gente olhou para o lado e já esqueceu, né? Então é aquilo que Jesus fala: a semente foi lançada, vieram os pássaros e levaram embora, porque caiu à beira do caminho.
Ou seja, não caiu num coração atento, num coração que está pronto para acolher aquela palavra. Foi assim, foi jogada, né? Aquilo que Jesus fala, né? As pérolas jogadas aos porcos. Foi já jogadas, os porcos foram estraçalhar as pérolas, para eles aquilo não tem serventia nenhuma. Então, quantas vezes a gente vai na missa, na hora que começa a liturgia da palavra, o povo começa a conversar, né? Sentados para a liturgia da palavra. Aí começa, Deus nos fala, né? Aí começa a primeira leitura. Aí começa a falar, o povo joga, então, não sei o quê, já começa a comentar, já começa a falar, e Deus está falando lá. Aí depois o cara vira protestante e fala assim, Deus não fala comigo, Deus... Aí o cara tava conversando, né? Pior coisa que tem é quando você vai falar com alguém, a pessoa não dá atenção, né? É. Então a culpa muitas vezes é nossa, Deus está falando. Então quem não medita a palavra, aquilo que Nossa Senhora fazia, né? Nossa Senhora olhava tudo que estava acontecendo em volta dela, guardava no coração e meditava sobre todos aqueles acontecimentos. Ela fazia isso já. Nossa Senhora já rezava o terço lá naquela época. Ela já meditava no coração, porque ela sabia a importância. Ela sabia que só iria produzir fruto aqueles acontecimentos no coração dela se ela meditasse sobre aquilo, se ela pensasse, se ela observasse onde está a mão de Deus em tudo aquilo. O que Deus está falando dentro daquela situação. Quando Jesus é preso, Nossa Senhora, imagina como o coração dela ficava refletindo, o que está acontecendo, né? E ela ia procurando a vontade de Deus no seu coração, né? Então, isso é meditar. Um coração desatento vai perder esta palavra. A gente lê o livro, fecha, acabou, não lembra de mais nada. É a nossa pressa. Gente, isso aqui é sério. O que nos impede de meditar é a pressa. A gente é muito apressado, né? Às vezes, um versículo já está de bom tamanho, Deus já vai falar muito com a gente. O importante é parar para ouvir e meditar o versículo. Se eu não entendi uma palavra, eu vou procurar aquela. Eu vou procurar no dicionário o que significa, eu vou procurar no dicionário bíblico para ver o que é aquilo. E quando eu tenho todos os elementos muito claros na minha mente, aí eu paro para meditar. E aí eu procuro a vontade de Deus naquilo. Que Deus me fala. Que Deus está me falando. Certo? Então, isso é a meditação. É maravilhoso. Meditação, a gente precisa voltar a meditar. Certo? Isso vai alimentar. E é muito bom porque isso alimenta a nossa alma. Cara, quando você pega ali 15 minutos para você meditar o Evangelho, você lê, aí você fecha os olhos e entra no negócio, entra na cena, mergulha. Quando você vê, já passou meia hora, e quando você termina, você abre os olhos e fica assim, nossa, uma paz interior tão grande, uma conexão com Deus tão grande. A gente precisa fazer isso. Está ao nosso alcance. E aí a gente tem, então, agora a oração mental. Já falamos da oração vocal, da meditação e da oração mental. Vamos lá? No parágrafo 2709 agora. 2709. O que é a oração mental? Santa Teresa responde: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Eu acho que essa aqui é a melhor definição que alguém poderia dar sobre oração mental, né? Santa Teresa é fogo. Ela resumiu de uma maneira simples e perfeita o que é uma oração mental. Vou ler de novo. A oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Então, você está aqui, por exemplo, agora, você está aí sentado, ouvindo, meditando, e o seu pensamento vai direto para Jesus agora, e você pensa nele. E você lá dentro diz, Senhor, obrigado. Ou como a gente diria hoje, estamos juntos. E aí, você fala com esse Deus sem medo, porque você sabe que ele te ama. Você sabe que Jesus está sorrindo para você agora. Então, isso é orar. Mentalmente é isso. Você pensa nele. Pensa em Jesus. Fala com ele sozinho dentro de você, na sua mente. E fala com confiança, porque ele te ama. E ele vai sorrir para você e ele vai falar com você, né? Depois, continuando aí o que aliás, Santa Teresa não. No mesmo parágrafo, né, que ainda continua.
A oração mental busca aquele que meu coração ama, né? É Jesus e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor, e é procurado na fé pura, esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Na oração podemos ainda meditar, contudo, o olhar se fixa no Senhor. Então, veja que a oração mental é muito mais do que usar palavras. A oração mental é pensar em Deus, é ter a mente conectada com Ele, 24 horas por dia. Você está cozinhando, sua mente está em Jesus. Você está dirigindo, sua mente está em Jesus. Você está trabalhando, a sua mente está nele. Isso é o mais importante na oração mental. Ter o olhar, e aí é claro, o olhar interior fixado em Jesus, fixado nele. Isso é, sim, a oração mental. É a busca do amado, né? É buscar aquele que nos ama, aquele a quem a gente quer amar também, que é Jesus. Depois, no parágrafo 2710, olha só, isso é importante. A escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para sermos do Senhor com a firme determinação de, durante o caminho, não o tomarmos de volta enquanto caminhamos, quaisquer que sejam as provações e a aridez do encontro. Olha só, acho maravilhoso o catecismo, né? Ele fala que, você fala assim, então quanto tempo eu preciso, qual a duração, tempo da minha oração, né? Porque eu tenho que ficar diante de Deus. Que a gente falou que esses três tipos de oração exigem um recolhimento, um momento que você reserva para Deus. O que ele diz? Acho mal barato isso aqui. Nós não fazemos oração quando sobra tempo. Ah, agora me sobrou um tempo. Se não sobrar tempo, eu não rezo. Não, nós reservamos um tempo para estar com o Senhor. É um tempo reservado. Esse tempo aqui é de Deus. Este tempo é de Deus, certo? Eu me lembro que tinha um pessoal no santuário que falava que era bem legal isso, dizia que a gente precisa dar o dízimo do nosso dia para Deus. Então, se o dia tem 24 horas, nós temos que dar pelo menos 2 horas e 40 para Deus, né? Mas eu sei que é difícil a gente fazer isso. Também não existe nada que nos exija isso, ok? Mas o importante é a gente reservar um tempo. Seja de manhã, por exemplo, eu tenho uma amiga que me diz que logo que ela acorda, vai lá, toma banho, né? Toma café, ela vai rezar o terço. Então, meia hora ela reza o terço. Depois ela começa a fazer as coisas do dia a dia, né? Tem outras pessoas que falam, não, eu tenho aqui um tempinho no meio da manhã. Essa meia hora eu vou dar para Deus, vai ser o meu momento de encontro com Ele. Para eu meditar a palavra, para eu rezar um terço, para eu ler alguma coisa, para eu ler um livro espiritual que vai me ajudar na meditação. Outros preferem um tempo à tarde, outros à noite e outros ainda quase lá de madrugada. Fala assim, esse horário tá silêncio, eu consigo parar para falar com Deus. E aí, quando tá aquele silêncio, claro que se não tiver nenhum baile funk perto da sua casa, aí se você, aquele silêncio, você consegue entrar diante de Deus e reservar aqueles minutos para Ele. Que seja 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para meditar o evangelho do dia. É necessário. Lembra como a gente começou aqui o estudo? Que a oração é a vida do coração novo. É o que nos mantém vivos espiritualmente. Então a gente precisa de recolhimento. E aí ele diz, né, que nós temos, neste momento que a gente reserva para Deus, nós temos que ter a firme determinação de, durante o caminho, ou seja, enquanto nós estamos ali naquele tempo que a gente marcou, para não tomarmos o tempo de volta para nós, né? Preocupados com as provações, preocupado com a aridez do encontro. Então você fala assim, você para e fala, ai, mas eu não estou sentindo nada. Não tem problema se não estiver sentindo nada. O importante é continuar rezando o propósito, mesmo que eu não sinta nada. A aridez é isso, né? Eu não estou sentindo. Não tem problema, porque a oração ela vai se dar aqui também. Eu sei com quem eu estou agora, eu sei com quem eu estou falando. Estou com o meu Senhor. Mesmo que eu não esteja sentindo nada,
problema, né? Ou você está lá rezando, aí você começa a lembrar que você tem que fazer, né? Normal isso também, né? Você está lá rezando, de repente, tá rezando o terço. Aí você come, a cabeça começa a viajar. Aí vai lá no serviço, lembra dos papéis que você deixou lá, vai, lembra da escola do filho, pô, nossa, aquela diretora, pô, aquele professor lá, pô, meu filho, a cabeça viaja. Então, isso também é um problema. A gente precisa sempre trazer de volta. Eu preciso ficar com Deus para estar só com Ele agora, certo? Isso é importante também. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro, na pobreza e na fé. É aqui, né? Então é sempre no nosso coração que a gente vai encontrar Deus, independente de qualquer condição. Às vezes a pessoa está doente, ela precisa encontrar forças para se encontrar com Deus, né? Tá no trabalho, né? Então tá no trabalho, encontrar ali essa conexão com Deus que mora dentro de nós, certo? Enfim, é isso. Agora, também ele fala no parágrafo 2711 sobre este entrar em oração. O que é entrar em oração? Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor, e esta morada somos nós. Olha só o que o catecismo põe aqui, hein? Despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Um dos parágrafos mais bonitos do catecismo, na minha opinião. Ele resume o que é entrar em oração aqui. Guardem esse parágrafo, 2711. Isso é entrar em oração. É perfeito esse parágrafo. É entrar, saber que Deus mora dentro de mim. Então, se Ele mora dentro de mim, eu entro, eu recolho o coração, eu reúno o meu coração, recolho, entro nesta morada que sou eu mesmo, onde Deus habita. E aí ele diz que quando nós entramos, nós temos a nossa fé que está desperta, né? E entramos na presença daquele que nos espera, diz o catecismo. Lembra da samaritana? Quando ela chegou, Jesus já estava à beira do poço esperando ela. Deus já está nos esperando aqui dentro. O tempo inteiro. A cada instante, Deus está nos esperando. É só a gente querer. Se você fechar os olhos agora e entrar aí dentro é fogo, né? Entrar dentro é dose, como professor de português. Mas você, e você entrar no seu interior, aí Deus está te esperando. E ele continua, né? Para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair as nossas máscaras, porque diante de Deus não adianta se esconder, e voltar o nosso coração ao Senhor que nos ama. Então, quando você entra dentro de você para rezar com Deus, para falar com Deus, ele já está te esperando, porque ele te ama. E você fala sabendo que ele ama você infinitamente. Que Deus é amor. Deus está ali para te amar. E qual a finalidade? Nos entregarmos a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Toda vez que a gente entra em oração, a gente tem que ter essa consciência. Eu estou entrando aqui, falando com o Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um fogo que purifica. Eu sei que eu estou cheio de imperfeições e eu preciso que o Senhor me purifique, Senhor. Então, Senhor, que na tua presença todas as minhas imperfeições, impurezas sejam purificadas. E é isso que acontece. É bonito isso, né? Você vê o que é a oração? Que coisa maravilhosa. A oração é a comunhão com a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela vai então nos conformar a sua imagem e semelhança. Então, quando eu estou diante de Deus, dentro de mim, na oração, Deus vai me modelando novamente a sua imagem e semelhança. Se esta imagem em mim está desfigurada por causa do pecado, Deus começa a me remodelar, a me restaurar como uma imagem, né? Aquela imagem que você pega toda empoeirada, distorcida,
desbotada e você restaura. Ela fica melhor que a imagem original. Então Deus faz isso com a gente. Ele vai nos restaurando a sua imagem e semelhança. Aquela que um dia a gente perdeu e que talvez ao longo da nossa vida a gente foi perdendo também, por causa das situações. Deus vai restaurando. E a gente pode dizer, ufa, a imagem e semelhança de Deus em mim foi restabelecida. Vamos ler o 2714 agora. Tem tanta coisa para falar, eu estou tão preocupado com a hora, mas vamos lá. 2714. A oração mental é também um tempo forte por excelência da prece. Lembra que a gente viu o que é a prece, né? Na oração, o Pai nos arma de poder por seu Espírito para que se fortifique em nós o homem interior, para que Cristo habite em nossos corações pela fé, sejamos arraigados e fundados no amor. Olha só que forte isso, né? Então, na oração, Deus nos arma do seu Espírito para que se fortifique em nós o homem interior. Então, Deus nos fortalece na oração. Quando a gente está diante dele, nós saímos de lá fortalecidos. Fortalecidos. É como se Deus fizesse um check-up em nós e já solucionasse todos os problemas que a gente tivesse dentro de nós, né? Ele já faz uma restauração e a gente já sai fortalecido da oração. Depois, 2715, sobre a contemplação. Então, a gente falou sobre oração mental, tarará, vocal, agora sobre a contemplação. O que é isso? A contemplação é o olhar de fé fito em Jesus. Olhar de fé fito em Jesus. Ficar olhando para ele. Isso é contemplar. Né? Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia, no tempo de seu santo pároco, o camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo. Já citei algumas vezes essa palavra, né? Então, o São João Maria Vianney, São João Maria Vianney, essa frase é dele. Ele dizia, diante de Jesus Eucarístico, o que que ele fazia? São João Maria dizia, eu olho para ele e ele olha para mim. Isso é contemplar. Isso é quando o coração já está unido a Jesus. Basta um olhar. Né? Por exemplo, é interessante quando você tem os casais de namorados ou maridos, né, os esposos, você vê, por exemplo, que eles têm uma comunhão tão grande, não é assim com vocês? Tem uma comunhão tão grande que apenas de você olhar, o outro já sabe o que você está dizendo, não é? Isso é próprio de quem conhece o outro, de quem conviveu muito com o outro. Então, quando a gente está com o nosso coração unido a Jesus, basta que nós olhemos, eu olho para ele, ele olha para mim, e nós já sabemos o que estamos dizendo, né? Então, nos apaixonarmos por Jesus é isso, né? É a convivência que faz a gente ficar assim. E a gente só alcança essa contemplação vivenciando, tendo uma vida de oração. Por isso que o título desta aula é A Vida de Oração. Ou seja, não é um minuto de oração, o momento de oração, mas é a vida de oração. Né? Uma vida inteira contemplando, olhando para Jesus. E continua. Essa atenção a ele, a Jesus, é renúncia ao eu. Eu paro de olhar para mim, eu esqueço de mim e olho para ele, contemplo o Senhor. Seu olhar purifica o coração. Vai diante do Santíssimo, fica olhando para Jesus. Jesus vai olhando para você ali com todo o amor, com toda a misericórdia, com toda a bondade, e o olhar de Jesus começa a purificar o seu coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos de nosso coração. Ensina-nos a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, proporcionando-nos o conhecimento íntimo do Senhor para mais o amar e seguir. Então, a contemplação é este olhar para Jesus. Quando a gente reza o terço, a gente também contempla os mistérios. Depois que você meditou os mistérios, e aí a gente começa então a oração das Ave-Marias ali, né? A gente começa a rezar as Ave-Marias, você fica contemplando, ou seja, o que você meditou agora, enquanto você reza as Ave-Marias, você olha, fica somente olhando aquilo que está acontecendo naquele mistério, certo? E as Ave-Marias, elas funcionam como se fosse uma música de fundo para você contemplar, né? Isso é quem fala é o Papa São João Paulo II.
na sua carta sobre o rosário, ele fala exatamente isso, né? Depois, vamos lá. Deixa eu não ficar muito tempo aqui, né? Então, orar é dizer sim ao que Deus me diz. Então, eu estou em oração diante do Senhor, Ele vai me falando e eu vou aceitando a sua vontade, certo? Vou dizendo sim a Ele. Depois, o parágrafo 2717. A oração mental é silêncio, este símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. Então, a oração mental é silêncio, certo? Não é barulhento. Oração mental é silêncio. A gente está precisando muito disso também. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. Olha que bonito isso, né? Então, quando você está diante do Senhor e você fala a Ele apenas o necessário, não são discursos, não são. Você não está explicando as coisas para o Senhor. Diz aqui o catecismo que são apenas gravetos que alimentam o fogo do amor. Você vai dizendo obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, obrigado por tudo, Senhor. Isso vai alimentando o seu amor por Ele. É nesse silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz de seu Verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. Né? Então é isso. A gente precisa buscar esta oração mental que exige, portanto, o silêncio, silêncio, certo? Silêncio que vai nos colocar diante do nosso Senhor. Agora a gente passa para outra parte aqui, que é sobre o combate da oração. Vamos começar lendo o parágrafo 2725. 2725. Vamos lá. O combate da oração. Olha. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Olha só o que é oração, é uma resposta decidida de nossa parte, ou seja, Deus nos chamou à oração e nós respondemos. Ele nos chamou porque Ele está nos esperando e nós respondemos, e portanto é uma resposta. Supõe sempre um esforço. Orar exige esforço, é ou não é? Um esforço para você ter um tempo reservado, para você parar naquele momento, para você ficar concentrado naquele momento. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Mas um combate contra quem? Primeiro, contra nós mesmos, a nossa preguiça, e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Pô, o catecismo não podia ser mais claro, né? O combate primeiro contra nós, contra a nossa preguiça, né? A assídia, né? A preguiça chama assídia. Contra a gente fica colocando um monte de obstáculos às vezes para rezar, né? Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e Deus está nos esperando para nos dar o que a gente precisa. E também é uma luta contra o tentador que tudo faz para desviar o homem da oração, porque a oração é comunhão com Deus. Então, o demônio está claro, o demônio vai esse tentador está com T maiúsculo, hein? O diabo vai fazer de tudo para nos afastar da oração, para a gente não ficar unido a Deus, certo? Tem até uma música da Kelly Patrícia que é inclusive é uma frase de algum santo que eu não sei de quem que é, mas que fala que o demônio ele teme a Deus da mesma forma que ele teme um coração de um ser humano que está unido a Deus. Então, o mesmo medo que o demônio tem de Deus, ele tem medo de um homem, de uma mulher que tem o seu coração unido a Deus. Por isso que ele tenta fazer de tudo para a gente não se unir a Deus na oração. Começa a aparecer um monte de coisa para atrapalhar a gente para rezar. Já percebeu, né? Quantas vezes aqui, ó, eu vou fazer alguma coisa, vou gravar algum, sei lá, negócio do catecismo aqui, uma aula, na hora que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para começar, começa a acontecer um monte de coisa. Aí passa o caminhão do gás, o cachorro que estava dormindo acorda, começa a latir aqui, aí começa a serra elétrica da obra. Meu, é um negócio maluco. E você fala, meu, não é possível. Tava um silêncio até um minuto atrás. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Olha essa frase. Reza-se como se vive,
porque se vive como se reza. Então, a minha vida será um reflexo da minha vida de oração. O que vai dizer quem eu sou no meu dia a dia é o tempo que eu dediquei à oração. Se eu estou conectado com Deus lá atrás, eu parei para estar com Ele, o meu dia vai ser diferente. Lembra que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. Então, a nossa vida vai ser um reflexo da nossa vida de oração, certo? A vida de oração vai nos ajudar a não nos desesperarmos no momento das aflições, a não, ou seja, desesperar no sentido de perder as esperanças. Deus sempre vai colocar a esperança, que é essa virtude teologal, no nosso coração, a fé, a caridade, né? Então, é sempre nesta união com Deus, que é aquele rio que fala o Salmo 1, né? Aquela árvore plantada à beira do riacho. Esse riacho é Deus que vai nos alimentando, que vai mantendo as nossas é, folhas sempre vivas, bonitas. Continuando aqui. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Ou seja, não tem como a gente vencer as tentações, não tem como a gente vencer as tribulações pelas quais nós iremos passar, e a gente vai passar, não tem como fugir disso. A gente só vai vencer se nós formos pessoas que rezam, pessoas de oração, de comunhão com Deus. E se rezando já é difícil, você imagina se não rezar. Aí a gente chuta o pau da barraca, né? Aí a gente até se revolta contra Deus, porque nosso coração não esteve unido ao coração dele. A gente não ouviu o que ele tinha para nos dizer antes de vir a tentação. E eu costumo dizer que quando a gente sente aquela vontade de rezar, e o catecismo fala isso, é Deus nos chamando, muitas vezes para nos preparar para aquilo que nós iremos passar. Você vai receber uma notícia triste, alguma coisa vai vir para te abalar, mas como você esteve em oração, mesmo doendo, porque vai doer, Deus vai te sustentar e você vai ter o coração preparado para passar por aquela situação, certo? Vamos lá, o que mais aqui? Então, vamos falar sobre as objeções à oração. Ou seja, o que tenta nos atrapalhar? Quais são os impedimentos? Né? Porque a oração é um combate, então existem várias coisas que tentam nos atrapalhar. Primeiro, o catecismo fala sobre as concepções errôneas da oração. Então, para muitas pessoas, isso é um impedimento para a oração. Tem gente que fala que a oração é apenas uma questão psicológica, de relaxamento mental, né? Tem gente que compara a oração a isso. Não, é só uma coisa psicológica, né? Para acalmar sua mente. Não. Outros dizem que é um esforço para atingir o vazio mental. Pô, tem um monte de convento, tem um monte de congregação, meu, que os caras estão fazendo isso. Estão chamando gente para fazer meditação transcendental, para fazer para a pessoa esvaziar a mente. Cara, tem uns negócios que o pessoal está inventando. Em vez de ir lá fazer a Lectio Divina, rezar o rosário bem contemplado, o pessoal está chamando gente para fazer exercício de budismo, de meditação. Sabe aquela coisa, fica naquela posição para esvaziar a mente. Isso não é oração. Isso não é oração. Também outros se apegam aos ritualismos. A pessoa não reza, mas ela anda com o terço, né? Então, assim, ó, ela não reza o terço, mas ela fica com o terço pendurado no pescoço, né? Ou pendurado no carro. Isso aí não adianta nada. Não adianta nada mesmo, certo? Não há tempo. Tem gente que diz, não tem tempo para rezar porque a vida é muito corrida. Nossa Senhora, isso é triste. Quando um católico fala isso, sim, é como se enfiasse uma espada na barriga, né? Porque, meu, como não tem tempo? É como a mesma coisa de você dizer assim, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ouvir o que Deus tem para falar para mim. Eu não tenho tempo para falar com Deus. Poxa vida, né? Porque assim, Deus é nosso Pai, né? Você imagina o teu filho, a tua filha, que ele ficar aí 20 anos sem ir na tua casa, sem falar com você. Já pensou nisso?
que tortura que ia ser para você? É a mesma coisa, quando a gente diz, eu não tenho tempo para rezar. É como aquele filho que diz, eu não tenho tempo para ir visitar meu pai, para visitar minha mãe. Eu não tenho tempo. E passam-se anos. E aquele pai, aquela mãe, mesmo que não digam, eles sentem falta do filho, né? Então, assim, Deus está lá nos esperando todo o tempo. Imagine ficar anos sem falar com Deus, sem rezar, né? Aí ele diz que outra objeção à oração é a mentalidade desse mundo. Por exemplo, esse mundo diz o seguinte, que só vale o que é comprovado pela razão. Ou seja, não, esse negócio de oração, isso é perda de tempo, né? Porque o que vale é só o que a gente está vendo aqui. Tem muita gente na igreja que fala isso, né? Teve uma época na igreja que estava assim, os caras só queriam saber de ação, ação, ação. Aí você chamava para rezar lá na capela, não queria. Ó, vamos fazer uma oração, os caras já olhavam torto. Porque eles queriam o quê? Trabalhar no bingo, trabalhar na quermesse, fazer quentão, vender pastel, que são coisas boas também. Mas não tinha fonte da vida, que a oração não tinha, não queria. Tinha gente que parecia, a gente até brinca, né? É igual o diabo correndo da cruz, né? Você convida para rezar, o cara, não, agora precisa aqui armar essa barraca aqui no, isso aqui para fazer o bingo, não sei, sabe? Não. Santa Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tem uma história muito legal, que é a seguinte: a Madre Teresa, vocês sabem que ela morava na Índia, né? E a Madre Teresa uma vez teve um cara milionário, um grande empresário, gostava muito do trabalho de Madre Teresa. Ele falou assim: Madre Teresa, é o seguinte, eu quero dar para a senhora um lugar para a senhora construir um hospital para cuidar dos seus doentes. Aí Madre Teresa ficou muito feliz, né? E aí a Madre, aliás, perdão, o que ele falou foi o seguinte: eu quero doar um lugar para a senhora, quero dar um lugar, não para acolhedor. Ele não falou isso, ele falou assim: quero doar um lugar para a obra da senhora, para essa obra maravilhosa que a senhora faz. Madre Teresa ficou muito feliz. E aí ele deu 3 opções de lugares para ela. Ele mostrou um lugar muito bonito, um outro lugar muito bonito, muito caro, e um outro lugar também incrível, né? A Teresa gostou dos 3, mas ela falou assim: olha, eu quero ficar com esse aqui. Aí o cara falou: ótimo, perfeito. Falou: só que esse aqui a gente vai usar para a gente fazer adoração ao Santíssimo, adoração perpétua. As irmãs vão morar aqui para fazer adoração perpétua. Aí disse que o homem falou: não, então não. Não, então não. Assim não, como assim? O adoração? O que é isso? Aí Matheus falou: ah, não, então eu não quero. Pode ficar para você. Entendeu? Por quê? Porque Madre Teresa entendia que sem a oração, toda aquela obra caritativa dela não tinha sentido. Ela entendia que primeiro ela tinha que ter o coração unido a Jesus. A fonte da obra dela era a união do seu coração com Jesus. Porque, por isso que ela é santa. Porque senão ela poderia ser apenas uma agente social, como a gente tem aqui, né? Você faz uma faculdade aí de assistência social, a Madre Teresa era uma assistente social. Ué, elas fazem coisas parecidas. Ou ela era só uma administradora de uma ONG. Mas não, Madre Teresa era uma mulher de oração, vivia com o coração em Deus. Então, gente, não adianta essa história de eu sou mais prático, eu sou mais ativo. Não tem essa, cara. Todo mundo tem que estar em oração. Não existe essa história, certo? Vamos lá. Outra coisa que o mundo fala para nós, né? Ou seja, que só vale o que é produtivo. Então, oração para eles é improdutivo. Por que isso vai ter de efeito, né? Ficar lá repetindo um monte de Ave Maria. Outra coisa, não, é isso, é isso. Aí nós temos também os nossos fracassos na oração. Por exemplo, o desânimo, certo? Desânimo de rezar. Isso é um problema para a gente rezar também, né? Ah, tô desanimado, tô com preguiça, né? Tô, sei lá, tô meio. Ah, tô triste. Não vou rezar, não. Mas é na hora da tristeza que precisa rezar mais. Aridez. Ah, eu não tô sentindo nada, né? Aí eu vou diante do Santíssimo, tô olhando Jesus Eucarístico. Ah, mas não tô sentindo nada. Não tô sentindo aquele arrepio. Não tô sentindo aquele calorzinho. Outra coisa, a sensação de não ter se despojado completamente e entregado tudo a Deus. Falar, quando a gente está se sentindo apegado aos nossos pecados, sabe? E a gente fala, puxa, eu não consigo, Senhor. Aí isso pode ser um impedimento para a nossa oração.
a gente fica meio com vergonha de que fala, pô, eu não estou conseguindo entregar tudo para Deus, então, nem vou rezar, né? Também é um erro. E a decepção por não receber o que pediu é outro problema, outro impedimento. Poxa, eu pedi para Deus, mas Deus não me deu. Também não vou rezar mais, né? Tem um monte de gente assim. Pô, eu tava rezando lá, tava rezando pro meu tio ser curado. Lembra do Marcos, né? Participava com a gente aqui, meu tio. Eu tava rezando, ele morreu. Não quero mais saber de oração, não. Tem muita gente que abandona a oração, abandona Deus por causa dessas coisas, certo? Mas é preciso sempre lutar para ter humildade na oração, confiança em Deus sempre e perseverança, certo? Não desanimar diante das dificuldades. Outra coisa que o catecismo fala é o seguinte, sobre a humilde vigilância do coração, né? Então ele fala que a gente precisa tomar cuidado também na oração com a distração, certo? Ou seja, a gente está lá rezando, mas a gente não está conectado com Deus. A gente está pensando em outras coisas, a nossa cabeça está viajando, está pensando lá no futebol, certo? A gente está pensando, a outra está pensando lá no filme, etc, etc, e não está contemplando o mistério do terço, não está. Começou a ler o evangelho, daqui a pouco já está pensando uma cena que não tem nada a ver com o evangelho, né? Essa coisa também de você rezar da boca para fora, né? Então, você está rezando Ave Maria, cheia de graça, você está cumprimentando as pessoas, tá? Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Aí conversa um pouquinho, volta para oração. Negócio doido isso aí. Ficar apenas lendo as coisas sem concentração. Então, você também está lá lendo o livro, mas está pensando em outra coisa. Quando termina o capítulo, você fala assim, o que que eu li? Né? É preciso retomar, voltar e fixar o olhar em Jesus de novo. Por isso que é um combate, né? Também Jesus fala da vigilância, vigiar para não se distrair, para procurar sempre a face do Senhor. Então, durante a oração, eu estou vigiando para poder continuar com os olhos fixos nele. Aí outro problema é a aridez da qual eu já falei, que às vezes você vai rezar e não está sentindo nada. Acho que Santa Teresa d'Ávila também que falou uma vez, né? Estava diante do Santíssimo, ela vivia aquele momento de aridez espiritual e ela dizia assim: Senhor, ela olhava para o Santíssimo e dizia: Eu não sinto nada, mas eu sei que o Senhor está aí. Porque diz o catecismo que nesse momento a gente passa pela purificação da nossa fé, até que a nossa fé fique pura. É o momento da fé mais pura, porque você deixou as sensações de lado, o arrepio, o calorzinho, né? Aquela coisa que a gente gosta de sentir, para ficar na fé pura. O que que é a fé pura? É a certeza. Eu olho, mesmo que eu não sinta nada, eu sei que ali está Jesus. Se você chega nesse ponto, meu irmão, minha irmã, se você chega neste ponto, significa que você purificou a tua fé, que você está com a fé mais pura. Você não precisa de sensações. Você sabe. Está aqui, ó, você sabe, ok? Outra coisa, as tentações na oração. Aí o catecismo fala algumas, né? A falta de fé é uma tentação, né? Então, começa a duvidar. Rezamos a Deus, mas não confiamos nele. Também pode acontecer. O cara reza, mas vamos ver, né? Vamos ver se Deus faz alguma coisa aí, né? Já começa colocando impedimento. Já começa desconfiado, não vai funcionar. Começamos a orar e já vem 1000 coisas urgentes para fazer. O catecismo que fala disso, né? Começa a rezar, começa a vir um monte de coisa urgente. Aí interrompe a oração. Aí já vai. Tudo é urgente, menos a oração. Tudo é urgente, menos estar com Deus, menos a salvação da nossa alma, certo? A coisa mais urgente que tem é a nossa alma, é estar unido a Deus, né? Não pode ter coisa mais urgente que isso. Outro problema, a tentação, é a presunção. O que que é a presunção? É você achar que não precisa de Deus. Eu não vou rezar, não. Eu faço sozinho isso aí. Pode deixar que eu mesmo faço, né? A gente tem os 2 extremos. A gente tem aquele que fala assim, eu não preciso de Deus, não. O presunçoso.
preciso de ficar rezando terço, não. O que que vai rezando terço? Isso aí não vai resolver meu problema. Vocês já ouviram alguma coisa assim, né? Ficar indo na missa, isso aí não vai resolver meu problema. Isso é uma presunção. Acha que resolve com as próprias forças. E a gente tem um outro extremo também. A pessoa que reza, mas também não faz a parte dela. Também não funciona, certo? Reza, mas quando tem que fazer alguma coisa, não faz. Aí também não pode. E a gente tem a assídia, que é a preguiça. Diz o catecismo que a assídia, essa preguiça espiritual, é uma depressão, uma queda por falta de ascese. Então, ó, assídia é queda, ascese é subida. Então, o que que é ascese? São todos os exercícios espirituais que eu faço para subir na vida espiritual. Então, eu faço jejum, mortificações, abstinências, faço um monte de coisa, vou à missa, porque eu preciso subir. E a gente sabe que esse movimento de subir na vida espiritual, progredir, como o Salmo diz hoje, o Salmo de hoje fala, né? Feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo e não regredindo. Então, quando a gente vai subindo em direção a Deus, a gente vai tendo que abandonar um monte de coisa. É como aquele foguete, né? O foguete, para subir, ele vai tendo que soltar um monte de peça até que fica só aquela partículazinha que vai para o espaço. Então a gente precisa ir abandonando as coisas, os excessos, para poder subir, né? Então ele diz que muitas vezes essa preguiça espiritual é porque a gente se acomodou. Então eu não jejuo mais, não faço abstinência, não estou nem aí, não me esforço mais para nada. Então a tendência é cair, né? Outra coisa que o catecismo fala sobre a confiança filial, né? Ele diz a confiança filial, ou seja, nós confiarmos em Deus como filhos, sabendo que Ele é o nosso Pai, ela é experimentada, ela é provada durante as tribulações. Então, nós vamos provar que nós confiamos em Deus, que nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que cuida de nós no momento que a gente passar pela tribulação. Alguns deixam de orar, porque seu pedido não foi atendido. Por que brigamos com Deus? Ah, não, aí eu pergunto, por que brigamos com Deus se não somos atendidos? O catecismo faz essa pergunta. Por que a gente briga com Deus quando a gente não é atendido? Isso, essa briga que a gente faz com Deus é chamada de presunção. Aí o catecismo põe aqui uma pergunta. Que imagem de Deus... Olha que pergunta séria. Qual que é a imagem de Deus que me motiva a orar? Ele é só um instrumento para que eu possa obter as coisas? Ou ele é um pai amoroso que quer o meu bem? Isso o catecismo pergunta. Qual a imagem que eu tenho de Deus? Quando eu vou para a oração, eu estou indo para me encontrar com Deus que eu amo e que me ama, com Deus que quer a minha felicidade eterna, ou estou indo atrás de alguém que me dá as coisas? É sério essa pergunta, é séria. Eu só vou procurar Deus porque eu estou precisando. Alguns até brincavam, né, que a relação com Deus é igual Doril. Tomou, a dor sumiu, né? Então, assim, pronto, Deus me deu o que eu queria, não vou mais para a igreja, não rezo mais, já consegui o que eu queria. Tem gente que no momento do desespero reza pra caramba. Vai, faz novena. Gente que você nunca viu na igreja, a pessoa tá, ué, caramba, você estava na rua tirando sarro da gente, agora você está aqui. Aí a pessoa estava lá porque está passando por uma dificuldade. Aí Deus dá a graça para a pessoa, já era. Você nunca mais vê aquela pessoa, aquele vizinho, sabe? Que foi lá na hora do desespero e sumiu. Como aqueles 10 leprosos, lembra? Foram lá desesperados, pedindo para Jesus: Senhor, por favor, purifica-nos. Aí Jesus, então, sejam purificados. Aí eles vão embora e ao longo do caminho eles são purificados. Só um voltou para agradecer. Só um voltou para seguir Jesus. Os outros foram embora. Pronto, já recebi o que eu queria mesmo, né? Ou seja, faz de Deus apenas um caixa eletrônico. Eu preciso, eu vou lá e pego, né? Deus sabe o que realmente precisamos, mas Ele quer que nós peçamos. Ok? Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer a nossa participação. Ele poderia nos dar tudo de uma vez, mas Ele quer que a gente participe, então a gente precisa pedir. Diz aqui também, eu já vi que deu o horário aqui, pessoal, mas como a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou só um pouquinho, tá? Me deem 10 minutos que a gente consegue encerrar essa parte. Aí o catecismo faz a pergunta: como que a nossa oração, então, ela é eficaz?
Como que a nossa oração funciona, digamos assim, né? Diz o catecismo o seguinte, que, em primeiro lugar, a eficácia da oração se dá pela transformação do nosso coração. A primeira coisa que acontece, como fruto da oração, é a conversão do coração. Nosso coração começa a ser modificado, purificado por Deus. Nossa oração deve estar unida à oração de Jesus. A sua oração é a de fazer a vontade do Pai. Então, quando eu rezo, eu me uno à oração de Jesus, e a oração de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então, eu também começo a fazer a vontade de Deus na minha vida. Deus vai purificando meu coração e eu começo a realizar a vontade dele. Isso é mais um fruto da oração. Assim, nós vamos obter também tudo aquilo que nós tivermos pedido. Fazer a vontade de Deus e tudo que vocês pedirem vai ser dado. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e tudo vai ser dado como acréscimo. Certo? Então, aí aquilo que a gente pedir, Deus vai nos dar. E aí, nós vamos receber o maior de todos os dons, que é o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo se manifestando em nós. Esse é o grande presente que Deus pode nos dar. Jesus falou isso: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E aí, também vem mais uma coisa, está acabando. O orar sem cessar. O amor nos impulsiona a orar a todo tempo. Então, quando a gente tem essa vida de oração, nosso coração se tornará conectado com Deus 24 horas por dia. Mesmo dormindo, a gente vai estar conectado com Deus. Nossa mente, nosso coração. Então, a gente vai ter o nosso pensamento em Deus, sabendo que Ele está nos olhando, sorrindo para nós, nos amando. Nossa mente, nosso coração estará unido a Ele. Orar é sempre possível, diz o catecismo. O tempo do cristão é o tempo do Cristo ressuscitado, ou seja, é agora. Qual é o momento para rezar? Agora. Exatamente agora. Esse é o tempo da oração. E São João Crisóstomo diz o seguinte, ó. Olha o que São João Crisóstomo diz, que legal. É possível, até no mercado ou num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. São João Crisóstomo, lá no começo da igreja, ele fala isso. Em qualquer momento você pode rezar. Cozinhando, trabalhando, indo no mercado, sentado numa loja, passeando. Ele fala que todo momento você pode estar com seu coração. E ó que quem está falando, hein? São João Crisóstomo. O cara era sensacional. Finalizando aqui, orar é, portanto, meus irmãos, uma necessidade vital. Uma necessidade vital. Olha também o que diz São João Crisóstomo aí na citação do parágrafo 2744. Na citação do 2744. Citação, né, as letras pequenininhas. Diz assim: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena. Olha só, por isso que ela é vital para o nosso dia a dia, para a nossa espiritualidade. A oração a oração e vida cristã, portanto, são inseparáveis. Não dá para você ser cristão se você não rezar, se você não buscar 24 horas estar unido a Deus. Vamos, para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos ler a citação agora do parágrafo 2745. Tem uma citaçãozinha lá embaixo, no 2745. Ora sem cessar, aquele que une a oração às obras, e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Então, outra coisa, só é possível viver a vida cristã na sua totalidade se a gente estiver rezando, né? Se a gente unir as nossas obras do dia a dia à nossa oração, ok? Só é possível assim. Não adianta essa historinha de eu sou ativo, eu sou mais ativa, eu não sou muito esse negócio de ficar rezando. Não funciona. A gasolina vai acabar logo, certo? Então a gente precisa estar sempre ali, ó, morar do lado do posto de gasolina para encher o nosso tanque toda hora. Tá certo, pessoal? Então é isso. Passamos aí? Não, tá dentro do horário. Bom, por hoje, então, pessoal, é só.
ok? Então, antes de eu passar aqui para ver se alguém tem perguntas, eu queria agradecer aqueles que acompanharam pelo YouTube. Eu não estou vendo aqui se tem gente acompanhando, mas muito obrigado se você acompanha pelo YouTube. No sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, tá bom? Então, eu vou finalizar a transmissão no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo sábado.